Olá, galerinha da TV Enem, tudo bem? Como é que estão vocês? Aqui quem está falando é o professor Rodrigo Moreira. Sou professor de Química e na aula de hoje vou falar um pouquinho para vocês a respeito da introdução ao estudo dos gases, né? Então vamos lá. Para poder falar dos gases, né, existe em primeiro lugar uma teoria cinético-molecular sobre os gases. Essa teoria cinético-molecular ela foi criada baseado justamente nas características do gás. Quais são essas características que um gás possui, né? Ou os gases, de uma maneira geral, elas possuem, né? Em primeiro lugar, o gás possui forma e volume variáveis, né? Quem aqui nunca pegou uma bola de aniversário quando ela estava um pouco murcha e começou a brincar com ela, né? De repente, fazer um bonequinho, um cachorrinho, tentar fazer alguma coisa com ele? Pois é. Significa dizer que possui a forma e volume variáveis, né? Então eu posso pegar aquele balãozinho, tentar fazer um cachorro, tentar fazer um coração, tentar fazer uma flor, só para vocês terem ideia. Quem aqui também nunca brincou de repente de pegar aquela seringa, né? Tira a agulha e aí puxa o êmbolo, coloca o dedo e empurra, né? Ou puxa de volta, né? E aí vocês percebem que os gases apresentam, no caso, né? Compressibilidade, que foi o caso de você comprimir o gás, você viu que o gás diminuiu de tamanho, e a expansibilidade, no caso o gás, ele aumentou de tamanho, né? No caso aí aumentou o volume ou diminuiu o volume, né? E os gases, pessoal, eles ocupam todo o volume disponível. Como assim, professor Rodrigo? Bom, se você pegou o gás e encheu uma bola de aniversário, então ali as moléculas do gás elas estão ocupando todo o volume do gás, perfeito? A mesma coisa, se você enche o pneu de um carro, as moléculas do gás ela ocupa todo o volume daquela câmara de ar, né, do pneu do carro ou da bicicleta e por aí vai. Então essas três características aqui que eu estou falando para vocês foi que ajudou na consistência de montar a teoria cinético-molecular dos gases. Como é que funciona essa teoria cinético-molecular? Vamos lá, temos essas características aqui e aqui o recipiente para vocês verem. Em primeiro lugar, as moléculas dos gases, ela possuem movimento aleatório e desordenado. Então vamos lá, suponha que essa daqui vem para cá, vai para lá, vai para cima, vai para baixo, vai em todos os sentidos possíveis aí, certo? É mais ou menos como se fosse uma mesa de sinuca, né? Você pega, dá uma tacada na bola branca e ela bate nas outras bolas. Agora imagine que esse movimento, que essa mesa de sinuca não tem caçapa, só tem as tabelas, não tem caçapa, e essas bolas vão bater nas tabelas o tempo todo e vão ficar se movimentando. É mais ou menos isso aqui que eu estou falando para vocês, ó, movimento aleatório desordenado. Então as bolas vão se chocando ali, no caso, pense cada bola de sinuca daquela como se fosse justamente uma molécula de um gás. Outra coisa, as partículas elas ficam bastante afastadas umas das outras. Por quê? Os gases eles possuem um alto teor energético. Então, como tem muita energia, a tendência dessas moléculas é ficarem afastadas umas das outras. Se tivesse baixo teor de energia, não seria gás, seria o quê? Sólido, né? Outra coisa, né? As colisões das partículas contra a parede do recipiente resultam na pressão do gás. Então esse recipiente aqui que está fechado, aqui temos um manômetro, né? Então essas partículas elas vão batendo contra a parede, né? Vão se batendo contra a parede porque essas moléculas elas querem sair, elas não têm para onde sair, ficam batendo e rebatendo contra essa parede e geram uma pressão que é justamente a pressão do gás no interior desse recipiente, perfeito? Outra coisa, pessoal, pense agora como se esse recipiente fosse uma panela de pressão, pense agora vazia, né? E aí você começa a aquecer. O que é que acontece com essas moléculas? Elas recebem a temperatura, né? Recebem o calor, aumenta a sua energia, automaticamente aumenta a sua velocidade. Então, ó, outra situação aqui bem interessante, né? Os gases, né? A energia cinética dos gases, ela é diretamente proporcional à temperatura. À medida que a temperatura aumenta, aumenta a energia cinética também. Ao mesmo tempo que a velocidade dessas moléculas também vão aumentar, perfeito? E por fim, pessoal, as colisões são perfeitamente elásticas. Olha a física e a química caminhando juntas aqui. O que são colisões perfeitamente elásticas?
Por exemplo, essa partícula vem com uma energia cinética de 50 joules. Ela se choca contra essa partícula que está com 30 joules de energia. Quando bater aqui e retornar, elas vão prosseguir, né, com as mesmas energias no caso, né? O máximo que pode haver é a troca, né? Uma partícula seguir com 50 e a outra com 30. Vai acontecer a mesma coisa, não vai haver perda, diferente de uma colisão inelástica que bate, né, e não tem mais movimento. Pelo contrário, a colisão é perfeitamente elástica, vão se bater e vão continuar seguindo o fluxo, né, como a gente diz, né? Então, pessoal, com essa teoria cinético-molecular, acredita-se que, né, temos um gás ideal, o gás perfeito, né? Então, se todos os gases seguissem todas essas características aí que nós falamos nesse momento, nós teremos um gás ideal perfeito. Porém, nós sabemos que os gases, né, de uma maneira geral, eles não seguem 100% isso aqui. E aí nós temos o que chamamos de gases reais. Porém, para considerarmos um gás ideal ou perfeito, nós dizemos o seguinte, que a partícula do gás ela é de tamanho desprezível e que não possui forças intermoleculares, que é aquela ponte de hidrogênio, de polo e de polo induzido. Perfeito? Não possui. E aí, pessoal, todo recipiente, né, que contém um gás, ele está submetido às variáveis físicas, que é o PVT, pressão, volume e temperatura. Perfeito. Então, como nós já adiantamos aqui, né, à medida que a temperatura aumenta, teoricamente a energia cinética aumenta, a velocidade aumenta. Se aumenta a velocidade, aumenta o choque contra a parede do recipiente. Se aumenta o choque contra a parede do recipiente, automaticamente vai aumentar a pressão também, né? Então vai aumentar a pressão. Nesse caso, a panela de pressão, nós sabemos que as paredes do recipiente, elas são inelásticas, né? Metal, não tem elasticidade. E aí, se a pressão interna for superior à pressão da panela, aí, como não tem para onde expandir, a panela estoura, né? Só para a gente ter algumas noções aqui do que está sendo falado, para vocês verem como o PVT, né, que são as variáveis de estado de um gás, as variáveis físicas, né? Primeiro, vamos falar aqui da pressão, né? Pressão, pessoal, vocês já estudaram lá na física que pressão para sólidos é força sobre área, né? Beleza. Para sólidos, né? Para líquidos é a pressão hidrostática, né? Que a variação de pressão em dois pontos é igual a, no caso, a densidade ou massa específica vezes gravidade vezes altura. Só que os gases não podem ser aplicados dessa maneira. Os gases são aplicados de outra forma, né? Que é o que vocês verão nas próximas aulas, que é a equação de Clapeyron, né? E a equação geral dos gases, que vocês vão ver mais lá na frente. O que eu posso passar para vocês é que a pressão, né, que as questões de química trabalham muito, são nessas unidades aqui. ATM, né? A gente parte pela base do ATM. Um ATM tem 760 milímetros de mercúrio ou 76 centímetros de mercúrio. Aqui você só faz a conversão para a regra de 3. Como, pessoal, quem criou o instrumento para medir a pressão foi o evangelista Torricelli, né? Às vezes, em vez de escrever milímetro de mercúrio, vai escrever Thor, em homenagem a Torricelli, beleza? E em homenagem ao querido Pascal, um ATM é 1,01 vezes 10 a quinta Pascal. Então essas são as principais unidades de medida para a pressão nos gases para a disciplina de química, né? São os principais, mais cobrados. Já o volume, que vocês estão vendo aqui, nós temos 1 metro cúbico, que é 1000 litros, 1 decímetro cúbico, 1 litro, 1 centímetro cúbico, 1 mililitro e 1 litro, que é 1000 ml. Pessoal, nós devemos lembrar o seguinte, que muitas vezes as questões elas falam em CNTP, que são as condições normais de temperatura e pressão. E o volume apresenta o quê? 22,4 litros. Perfeito? E por fim, pessoal, a temperatura que nós precisamos, né? Para estudar nos gases, né? Principalmente nas transformações gasosas que nós vamos ver por aí. A temperatura, por exemplo, segue a escala termométrica, né? Essa daqui é a escala termométrica, esse padrão aqui. Então eu sei que Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9, que é igual a Tk menos 273 sobre 5. A relação mais utilizada é essa daqui, onde a temperatura em Kelvin, né? O K é Kelvin,
igual a temperatura em Celsius mais 273. E o F é a temperatura em Fahrenheit. É muito pouco utilizada a escala Fahrenheit para o estudo de gases, beleza? Bem, pessoal, essa aqui foi a minha contribuição para vocês, né? Espero que vocês se deem bem no Enem, né? Estudem bem, está chegando, está se aproximando. Estudem, foco, força, fé, que você vai conseguir a tua vaga na universidade. Valeu, um grande abraço do professor Rodrigo e assistam sempre a TV Enem. Fiquem com Deus.